O Gazeta Esportiva começa falando da Copa do Brasil. Nem mesmo o apoio de mais de 53 mil torcedores foi suficiente para evitar a derrota do Cruzeiro para o Grêmio por 2-0 e calar o Mineirão. O resultado deixa a equipe gaúcha muito perto de uma vaga para a grande final. Veja como foi. No Mineirão, Luan bateu com muito estilo e fez um verdadeiro golaço. Grêmio 1, Cruzeiro 0. Depois do intervalo, Douglas chutou de pé direito e deu números finais ao jogo. Com a vitória por 2-0, o Grêmio pode até perder a partida de volta pela contagem mínima, que mesmo assim avança à final da Copa do Brasil. Já tivemos uma situação semelhante, estamos de vantagem, ganhamos do Atlético Paranaense, perdemos em casa, o que significa dizer que nada disso está resolvido. Mas o time está muito consciente, o elenco está muito consciente, a comissão técnica é muito consciente da necessidade que precisa fazer, do que precisa fazer. Então, o Grêmio, vamos dizer assim, está maduro para terminar essa semifinal, fazer a complementação desta fase, tentar buscar a classificação para a final e, se Deus quiser, disputar uma final em condições também de vencer. O jogo não é jogado com uma equipe só, né? Então, certamente, o bom desempenho de uma influencia nas dificuldades que a outra equipe tem. Mas o Grêmio foi superior ao Cruzeiro, principalmente na primeira parte do jogo. Foi difícil para a gente entrar, foi difícil para a gente criar, embora tivemos o volume de chegada bem pela direita, com a entrada do Alisson. Tivemos muita dificuldade para concluir, e aí se resume a vitória do nosso adversário com merecimento e a nossa derrota, ao meu ver. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi isso mesmo, o Cruzeiro até teve volume de jogo no começo da partida, mas não finalizou, não fez gol. E aí, uma jogada muito bem tramada pelo Grêmio, e o Luan foi de uma felicidade, sabe, no arremate, a bola vai caindo lentamente para o fundo do gol. Foi uma vitória justa, 2-0, e ouso dizer que o Grêmio está na final da Copa do Brasil. Eu não consigo imaginar o Cruzeiro fazendo 2 gols de diferença lá em Porto Alegre. Aliás, 2 gols não, né? Tem que, se vencer por 2-0, leva para os pênaltis. Tem que fazer 3, 4, quer dizer. E o Grêmio, com o ferrolho que costuma armar o Renato Gaúcho, acho muito difícil que isso aconteça. Queria só lamentar um fato, a gente tem que fugir um pouquinho do futebol. Morreu um torcedor ontem no estádio do Mineirão. Morreu, num primeiro momento a notícia foi de que ele infartou, mas depois chegou a notícia que ele chegou ao hospital já com múltiplas fraturas, foi imobilizado por segurança. Então, muitas vezes, as pessoas que cuidam dessa questão da segurança extrapolam. Sabe, não basta apenas imobilizar e prender o cidadão ou entregá-lo para a polícia. Não, tem que enforcar, tem que asfixiar, tem que fazer, sabe? É como se colocasse em prática tudo que aprendeu num curso de arte marcial. Ora, não é MMA, não é UFC, é só um estádio de futebol e o segurança está ali para garantir a segurança de quem lá está. Então tem que ser investigado. O Cruzeiro emitiu nota, o Estádio Mineirão emitiu nota, mas não basta apenas nota de solidariedade. Diz que o torcedor está tentando mudar de setor, deve ter cometido alguma infração, mas não justifica, segundo testemunhas, o atropelo. Sabe, a intenção de asfixiar e tudo mais. Então que seja investigado com rigor e quem foi o responsável por essa morte pague por isso. Não pode passar em branco, porque isso acontece em estádio de futebol, em casa noturna e onde tem normalmente grande público. Então tem que delimitar, sabe, ou limitar a ação de segurança. Segurança para garantir segurança, não é para extrapolar no seu poder. Estou errado, mestre? Certíssimo. A gente vai ficar até o século que vem repetindo a mesma tecla. A questão básica é educação. Se um povo sem educação, sem formação de noção de cidadania, os valores corretos e tal, para conviver em paz numa sociedade, vai acontecer isso. É o cara lá que rompe a regra, claro, e o outro que está lá para proteger a regra, ele vai lá e exorbita, e é isso aí, é a violência falando mais alto. Já desisti, viu? Sobre o jogo? O Grêmio, eu acho o seguinte, você falou do Renato Gaúcho,
Mas eu aqui, eu não convivo lá na intimidade do Grêmio, mas eu aqui suponho, imagino que a influência maior é do Espinosa. Porque o Espinosa, a última vez que eu tive com ele, já faz um tempinho, ele revelou uma visão muito clara do que é o futebol que se pratica hoje nos principais centros do mundo. Eu tenho a impressão de que ele deve ter uma influência muito grande no plano de jogo. Bom, quem também se deu bem como visitante foi o Atlético Mineiro, que conseguiu vencer o Internacional 2-1 no Beira-Rio com um gol aos 44 do segundo tempo. O Atlético Mineiro saiu na frente do Internacional logo aos 2 minutos de bola rolando com o Otero, aproveitando o passe de Lucas Prato. No segundo tempo, Fábio Santos tentou afastar o perigo, mas acabou chutando Anderson dentro da área. Pênalti para o Inter. William bateu e deixou tudo igual em Porto Alegre, 1-1. Quando tudo parecia definido, o artilheiro Lucas Prato recebeu o ótimo passe de Luan, já aos 44, e tocou de mansinho para o gol vazio. 2-1 Galo, placar final. O Atlético pode até perder por 1-0 no jogo da volta, que ainda assim garante vaga na decisão da Copa do Brasil. Não tem como dizer que não é justo, porque é uma estratégia também, foi uma estratégia boa do Atlético, porque achou o primeiro gol, né? E depois, com a habilidade do Casares e num erro coletivo nosso, nós acabamos aí sofrendo a derrota com o segundo gol no final do jogo, não nos deu tempo nem de respirar. É assim, ainda mais dois times com a história que tem, tanto o Internacional quanto o Atlético. Difícil jogar aqui, difícil vencer aqui, acho que foi 10 anos que eu jogo bola, Campeonato Brasileiro, essas coisas, acho que eu ganhei 2 vezes aqui só, então tem que valorizar aqui essa vitória, grande jogo que a gente fez. Lógico, tem que botar os pés no chão, não ganhamos nada ainda, tem 90 minutos lá. E agora vamos virar a chave, tem o brasileiro novamente, a gente não vai priorizar uma coisa só não, tem chance nas duas, então vamos batalhar pelas duas. A vantagem ela é importante, mas não podemos nos sentir confortáveis e contentes com isso. Temos que nos preparar quando for na próxima quarta-feira para um jogo forte também e principalmente tentar fazer um gol. Seria fundamental a gente dar uma apertada para tentar fazer um gol, aí sim seria uma vantagem importantíssima. Se ele morasse na Inglaterra, talvez ganhasse o apelido de Mr. Copa do Brasil. Porque das últimas 5 edições, ele disputou 4 finais. Ganhou só uma, é verdade. Mas está prestes a disputar a 6ª final, a 5ª final em 6 edições. Eu confesso que é um número que tem que tirar o chapéu, significativo. E olha só, chegou a 2 finais com o Curitiba, uma com o Palmeiras e uma com o Cruzeiro. Quer dizer, então, sabe o que faz o senhor Marcelo. E o Atlético Mineiro conseguiu uma belíssima vitória. E é um time muito forte, né, mestre? O time é muito melhor do que o do Internacional, embora até nem tenha jogado completo. O que está jogando de bola, o Robinho, é um primor, viu? A bola chega nele, é outro departamento, sabe? Foge de todo o resto que está lá. Mas eu confesso a você que estou meio decepcionado com o Marcelo. Marcelo Oliveira, que eu sempre elogiei muito pela inteligência, pela capacidade de montar times ofensivos e tal, ele já caiu no ramerrão dos 3 volantes, fechar a cozinha. Ontem, inclusive, ocorreu um fenômeno curioso, né? O Marcelo fechou o time e o Celso Rotti, que é o rei da retranca, botou o time para jogar. E o segundo tempo, o Internacional deu um vareio no Atlético. Só não ganhou por uma diferença de mais de 3 gols, foi porque o Vitor pegou tudo. Foi um São Vitor de fato, né? E, quer dizer, é um negócio engraçado do futebol, porque ele vira as pontas, né? A gente está esperando uma coisa de um, vem outra. E o nosso querido Marcelo terminou o jogo com 4 volantes. Fez um gol de contra-ataque, esse gol aí. Que foi um belo gol, né? Que foi um belo gol, mas foi aquele tipo de um gol de contra-ataque fizinho do jogo com o Prato lá.